Há muita indagação se Cristo ressuscitou, reencarnou, ou o que aconteceu com ele depois da crucificação. Quando ele retornou, era visível, era tangível aquelas pessoas a quem ele aparecia. Para nós entendermos o conceito, dentro da amplitude, dentro da abrangência dos estudos espíritas, nós precisamos lembrar primeiro o que Cristo falou sobre reencarnação, para entendermos o que é reencarnação. Quando Nicodemos lhe perguntou se o homem deveria retornar ao ventre da mãe e renascer de novo para conquistar os céus, e ele estranhou que Nicodemos não soubesse disso, confirmando a pergunta, respondendo que realmente, pelo que se pode entender, o homem deveria retornar para progredir, ele estava falando de reencarnação. Quando ele se transfigurou, foi visto ao lado de Elias e Moisés, e os discípulos perguntaram por que as Escrituras dizem que antes do Cristo voltar, seria necessário que Elias voltasse? Como se indagassem de Jesus, você é o Cristo, mas Elias não voltou? E ele lhes disse que João Batista era Elias, que havia voltado, mas que eles não o tinham reconhecido. Falando novamente da reencarnação. Por quê? Porque João Batista era conhecido de criança, seus pais eram conhecidos, portanto, ele só poderia ter voltado num corpo novo ou reencarnado. Muitas vezes, nos textos da Bíblia, nos textos do Novo Testamento, nós encontramos a palavra ressurreição com diferentes conceitos. Nosso conceito habitual é que aquele que ressurge, ele vai voltar com o próprio corpo. Mas o que a ciência nos diz sobre isso? A ciência, que também é de Deus, nos afirma que o nosso corpo, como é natural, é uma veste que não serve mais quando desencarnamos. Vai se decompor, alimentar a natureza, fazer parte de árvores, de outros corpos. Portanto, voltar com o mesmo corpo seria uma impossibilidade científica, até ilógico. Paulo, porém, em Coríntios, define muito bem qual é o conceito da ressurreição para ele e diz assim: o que se semeia é um corpo corruptível, o que ressuscita é um corpo incorruptível, o que se semeia é um corpo material, o que ressuscita é um corpo espiritual. Falando, portanto, não propriamente da ressurreição na carne, mas da continuidade da vida do espírito, que naturalmente tem uma aparência, tem vestes. Quando ele é vislumbrado por alguém, quando há uma aparição, ele aparece com a sua forma aparentemente física, como era conhecido antes. Aliás, quando os inquisitores perguntaram a Joana d'Arc se aqueles santos, aqueles espíritos que lhe apareciam não tinham vestes, não tinham corpo, ela lhes disse: pensa que Deus é pobre, não tem com os que vestir? Portanto, nós temos um corpo espiritual. Ele tem uma aparência que pode ser vista por algumas pessoas nas aparições. E, quando nós estamos falando do retorno de Cristo após a crucificação, no nosso entendimento, não estamos falando de uma ressurreição com o próprio corpo carnal, mas estamos falando na ressurreição, na acepção de Paulo em Coríntios, no retorno de Jesus, no seu corpo espiritual incorruptível, que todos temos. O que nos diz a ciência sobre isso? Sir William Crookes, entre tantos outros, estudou as materializações, tem obras publicadas, fotografias de espíritos materializados, provando, não é? Que é possível o espírito, após a perda do corpo físico, continuar íntegro, ter sua aparência, portar suas vestes. Portanto, quando falamos de Jesus, no seu retorno glorioso após a crucificação, um Cristo que entrava em lugares fechados, às vezes não era reconhecido, desaparecia de ambientes sem passar pelas portas, nós estamos falando de um Cristo materializado, visível em seu corpo espiritual, tangível em seu corpo espiritual, como tantos outros fenômenos que hoje conhecemos, que a própria ciência classifica. O que é importante no retorno de Jesus é a prova de que a morte não existe, que ele, como os nossos entes amados também, continua vivo, presente, glorioso, amando e
perfeitamente caracterizado com as suas qualidades espirituais. Fiquem conosco.